Oi pessoal, sejam bem-vindos ao SOS Exatas, o seu reforço escolar. Antes de começar a nossa aula, peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva rapidinho, ative o sininho das notificações e dê o like no vídeo se você gostar. Acompanhe os vídeos até o final, que é muito importante, sempre tem coisas bem interessantes. Peço também que se você ainda não segue a nossa página no Instagram, acessa lá, @SOS Exatas Reforço, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma excelente aula e vamos para o estudo. Bom pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa videoaula sobre radiciação. Aqui a gente tem mais algumas questõezinhas sobre as propriedades da radiciação, mas se você perdeu o primeiro vídeo, não se preocupe que eu vou colocar aqui em cima para você estudar e rever as propriedades por completo, tá bom? Acompanhe a videoaula até o final porque vai ter uma dica importantíssima de como você resolver qualquer situação de raiz quadrada de uma maneira simples e sem preocupação, tá bom? Vamos lá? Então aqui nós temos uma raiz oitava de 16. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso primeiro tentar reduzi-la. Reduzi-la para poder, quem sabe, eu conseguir encontrar um valor de uma maneira mais fácil. Então vamos fazer o seguinte. Esse 16 eu vou tentar transformar em uma potenciação menor. Então qual o número que é elevado a outro dá 16? Então vamos pensar o seguinte, vamos repetir aqui o nosso índice, certo? E 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, não é isso? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar o índice e a minha potenciação. Lembrando que isso tem que ser feito utilizando o mesmo número, tá bom? Então eu vou utilizar aqui o seguinte, eu vou dividir esse 4 por 4, que é o valor máximo que eu posso dividir, e esse mesmo 4 que eu usei aqui, eu vou utilizar aqui para dividir o meu índice, certo? Então vai ficar o seguinte, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então agora nós não teremos mais uma raiz oitava, nós vamos ter uma raiz quadrada, certo? Vou colocar o 2 aqui só para poder lembrar para você, mas lembrando que na raiz quadrada não tem a necessidade de colocar o 2, né? O índice. E aqui repete-se o nosso radicando, mais a potenciação dele, 4 dividido para 4 dá 1. Então fica dessa maneira aqui. Acabou esse caso, ficou menorzinho, demos uma reduzida. Vamos para o próximo. Nós temos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3. O que é que eu vou fazer? Repito, aqui nós temos um 2 e eu vou fazer o seguinte. Podemos interpretar dessa maneira, como também de diversas outras. Eu vou pegar esse 2 aqui que nós temos da potenciação desse 2 e vou meio que cortar com o índice da raiz. Fazendo isso, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir tirar esse 2 de dentro da raiz e ficará da seguinte maneira, 2 raiz quadrada de 3. Mas espera aí, professor, por que o 3 não saiu da raiz também? Porque a potenciação estava no 2 e não no 3. Se aqui, porventura, o 3 também tivesse com uma potência de 2, a gente também poderia fazer esse corte e tirar o 3 de dentro da raiz, tá bom? Vamos para o próximo caso. 5 sobre raiz quadrada de 7. Aqui nós vamos aprender a fazer uma racionalização. E essa racionalização, o objetivo principal dela é não permitir que em uma fração a gente tenha uma raiz na parte de baixo da fração. Então, como resolver? Simples, a gente pega a nossa fração, vou repeti-la aqui, certo? E multiplica pela raiz que nós temos aqui embaixo. Então ela vai ficar aqui assim, raiz de 7 sobre raiz de 7. Raiz quadrada, né? Então lembre-se, toda vez que você tiver uma situação dessa, para poder a gente tirar a nossa raiz da parte de baixo, só é a gente multiplicar pelo valor que nós temos aqui embaixo, em cima e embaixo. E agora a gente efetua essas multiplicações. 5 vezes raiz de 7, permanece o 5 vezes raiz de 7. E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, multiplica-se o que nós temos aqui, os nossos radicandos. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Então vai ficar raiz quadrada de 49. Qual é o valor da raiz quadrada de 49? A gente sabe que é 7, óbvio. Então vai ficar 5 vezes raiz de 7, porque aqui não pode mexer, não tem mais o que fazer. Não pode não, nem tem o que fazer, né?
E aqui nós temos raiz quadrada de 49, 7. Acabou aí, não temos mais raiz na parte de baixo, temos na parte de cima e pode normalmente. Agora aqui nós temos 4 sobre 5 vezes raiz quadrada de 6. Então nós vamos ter que racionalizar novamente. Eu coloquei esse caso porque agora a gente tem uma multiplicação por uma raiz. E pode aparecer para vocês e a partir de agora já saberão como resolver. Então ficará 4 sobre 5 vezes raiz de 6 e multiplica pelo quê? Pela mesma situação que a gente fez aqui. Professor, eu preciso levar o 5 junto? Não, só levar a raiz. Então ficará raiz de 6, raiz quadrada de 6, dividido por raiz quadrada de 6. E agora a gente efetua a nossa multiplicação. Ficará 4 vezes raiz quadrada de 6, 4 raiz quadrada de 6, sobre 5, mantém-se o 5 e multiplica-se. 6 vezes 6, 36. Então vai ficar o 36 aqui. E agora a gente resolve o que dá. Então ficará 4 vezes raiz quadrada de 6 sobre 5 vezes raiz quadrada de 36 é 6. Então vai ficar aqui assim, ó. Multiplica-se os valores que nós temos e o resultado final ficará da seguinte maneira. Ficará 4 vezes raiz de 6, raiz quadrada de 6, dividido por 5 vezes 6, 30. O que a gente pode fazer ainda aqui é uma simplificação. Dividir o 4 e o 30 pelo mesmo valor apenas para reduzirmos ele. E aqui o que é que eu posso fazer? Dividir por 2. Então eu divido o 4 por 2 e divido também o 30 por 2. Dessa maneira nós ficaremos com o seguinte. 2 raiz quadrada de 6 sobre 15, que é 30 dividido por 2. Tá bom? Eu vou apagar aqui e colocar a dica importantíssima que eu sei que você está esperando, que é a dica de como resolver qualquer situação de raiz quadrada para você facilitar o seu trabalho. Acompanha aí. Então, pessoal, eu trouxe aqui 2 casozinhos para a gente praticar. E essa regra serve para raiz quadrada, não para raiz cúbica e por aí por diante, certo? Só para raiz quadrada e é entre valores de 100 até 10 mil. Então, é praticamente com todos os valores que a gente trabalha casualmente, né? Então, ó, vamos aqui com a raiz quadrada de 1764, ok? Como resolver? Primeiro que você vai fazer é esquecer os 2 últimos algarismos do radicando. E foca nesse 17 aqui. A gente vai procurar a raiz quadrada que mais se aproxima desse valor. Então pensa comigo, qual é o valor que eu posso tirar a raiz quadrada e chega próximo de 17? É o 4, né? 4 vezes 4 é quanto? 16. Se aproxima de 17. Então aqui a gente já sabe que vai ser o 4. Olha que tranquilo. Agora, pessoal, eu vou focar no último algarismo que nós temos aqui no radicando. É o 4. Então eu vou pensar em 2 possibilidades, as possibilidades mais próximas, né? Em que o resultado da potenciação que eu vou fazer, ou seja, do número elevado ao quadrado, que vai ter o final 4. Por exemplo, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, né? Ótimo, então já temos uma possibilidade. Já temos o 4 e o 2 aqui junto. Então, já temos uma situação. Pode ser que a raiz de 1764 seja 42. Aí você pensa em outro valor. Qual é o outro valor em que quando eu resolvo a potenciação termina com 4? Se você olhar direitinho, é o quê? O 8. 8 vezes 8, 64. Então aqui ó, nós já temos também a outra possibilidade. E agora só é a gente fazer, ó, 42 vezes 42 para ver se dá o valor da raiz. E se não der, você faz 48 vezes 48 para ver se dá o valor da raiz. E nesse caso aqui vai ser o 42. Porque o 48, quando a gente multiplicar por ele mesmo, vai dar 2.304. E 42 vezes 42 é 1.764. Olha que bacana, rápido e prático. Vamos ver se dá certo aqui mesmo. Nós temos 1.369, então que era a raiz quadrada desse valor. Então aqui vai ser o quê? Esquece os 2 últimos algarismos do radicando. E qual é a raiz quadrada que se aproxima de 13? Pensa aí. Eita, 3, né? 3 vezes 3 é quanto?
9. Então, é o valor que mais se aproxima, porque se você fizer 4 vezes 4, já vai dar 16, já vai passar. Então, aqui tem que ser 3. Olha que bacaninha, que tranquilo. Agora, vamos o quê? Para o último valor, o último algarismo. Qual é os números que eu posso resolver a potenciação e que no final da resolução eu vou ter um 9 no final? Vamos pensar aqui. Eita, qual é o valor? 3, ó. Um dos valores é 3. Porque 3 vezes 3 dá o quê? 9. Então aqui já pode ser 33 ou então pode ser o quê? Já vou colocar o 3 aqui. Outro valor que multiplicado por ele mesmo termina com 9. 7. 7 vezes 7 é 49. Termina com 9. Olha que bacana. Então tá entre 33 e 37. Nesse caso aqui, ó, é o 37. Porque se você fizer 33 vezes 33, a gente vai encontrar o valor de 1089. Mas quando você faz 37 vezes 37, a gente encontra 1369. Olha que dica bacana, espero que tenham gostado. Se curtiu mesmo, dá o like no vídeo, compartilha com seus amigos para poder a gente aumentar o nosso canal. Até a próxima aula, pessoal!